Então, o decálogo, né, nessa a descoberta dos valores através das obrigações, vai colocar o seguinte para nós, esse documento. De fato, o decálogo esconde em si todos os elementos é, necessários para fundar uma reflexão moral bem equilibrada e adaptada ao nosso tempo. Todavia, não basta traduzi-lo do hebraico original para uma língua moderna, como a nossa língua portuguesa. Na sua formulação canônica, ele tem a forma das leis apotídicas e pertence à linha de moral das obrigações. Então, faz parte, né, do nosso compromisso missionário seguir esses ensinamentos. Né? Então, por isso que o documento aqui e também o decálogo, nele conduz a todos nós, né, a um elenco seguinte. O absoluto, Deus, a reverência religiosa, o tempo, a família, a vida, a estabilidade do casal, né, marido e esposa, a liberdade, tá? A reputação, a casa e as pessoas que aí vivem, tá? E os bens materiais, tudo isso faz parte do nosso universo cotidiano, nosso trabalho, tudo que nós construímos, tudo isso faz parte desse nosso universo cotidiano. Agora, a partir daí, nós temos condições de caminhar dentro dessa igreja, de entender esses valores como valores importantes para o segmento de Jesus. Tá? Agora, cada um desses valores abre um programa, né, uma perspectiva, quer dizer, uma tarefa moral, né, jamais completa, que a gente vai refazendo no dia a dia, a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, as afirmações aqui apresentadas, né, são introduzidas por verbos, trabalhar, casar, viver, tá? Ilustra a dinâmica que é gerada pela sequência de cada um desses valores em nossa vida, tá? E aí aparecem três valores, né? Três valores importantes aqui para a gente entender. Três valores verticais que vêm de cima para baixo, referindo-se às relações do ser humano com Deus. Esses três valores são: primeiro, prestar culto ao único e absoluto. Segundo, respeitar a presença e a missão de Deus no mundo. Tá? É o que o nome simboliza. Tá? Deus no mundo. Terceiro, valorizar a dimensão sagrada do tempo, do nosso tempo. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa experiência de vida. E depois vão aparecer mais 7 valores horizontais. Então, esses vêm de cima para baixo, né? Prestar culto a Deus, respeitar a presença e a missão de Deus e valorizar a dimensão sagrada do tempo. E agora, 7 no nível horizontal, referente-se à relação entre as pessoas, agora entre nós. O primeiro é honrar a família, muito importante. Nos dias de hoje isso está delicado. Promover o direito à vida. Nós temos que promover o direito à vida. Quando eu falo nós todos, tá? Sociedade toda. Depois, manter a união do casal, marido e esposa, respeitando-se mutualmente. É lógico que nós sabemos que também essa é uma particularidade que o mundo de hoje vem transformando, mas é fundamental aí falarmos sobre esse assunto. Depois, defender o direito de cada um de ver a própria liberdade e dignidade respeitada por todos. Então, todos os outros têm que respeitar a minha dignidade, a minha liberdade. Assim como eu tenho que respeitar a dignidade e a liberdade do outro. Tá? O ponto 5, preservar a reputação dos outros. Preservar a reputação dos outros. A gente tem que ter também esse cuidado de preservar quem é o outro, como é que eu respeito, como é que eu preservo a memória e a vida do outro. Tá certo? Depois,
é, respeitar as pessoas, né? Pessoas que pertencem a uma casa, a uma família, a uma empresa. A gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, né? Aos mais velhos, aos mais novos, enfim, respeitar todo esse aspecto de convivência na empresa, na casa, né? No ambiente da nossa pastoral, da nossa igreja. E o último ponto aqui, deixar ao outro as suas propriedades materiais. Nós precisamos da matéria. Eu estava ainda há pouco participando de uma live onde foi discutido que muitas pessoas nesse momento estão precisando de comida, não têm o que comer, tá certo? Estão lutando por comida, por isso que muitas vezes nós fazemos campanhas em nossas comunidades para ajudar essas pessoas. Então, é deixar o outro as suas propriedades materiais e tentar suprir para aqueles que não têm. Bom, analisando esses valores, os 3 primeiros e os 7, né, os 3 primeiros verticais e os 7 horizontais, presentes a partir da reflexão do Decálogo, né, dos 10 mandamentos, nota-se que eles seguem uma ordem, tá certo? De progressão decrescente, do valor prioritário ao menos importante. A gente vai do mais importante ao menos importante. Deus em primeiro lugar e as coisas materiais por último, porque se eu tenho Deus, eu consigo buscar essas coisas materiais. Aí alguém pode perguntar, mas como eu vou pensar em Deus se eu estou com fome? Eu vou deixar essa pergunta para a gente refletir mais tarde sobre ela. E dentro das relações humanas, né, das nossas relações humanas, como se dá? Outro ponto importante, encontra-se nessa nossa lista, aqui apresentada, na horizontal, a família, a vida, o matrimônio, a convivência com o outro, com a outra pessoa, né? Então são reflexões importantes, né, para a gente pensar, para a gente não deixar que a nossa sociedade, né, a gente não enxergar a nossa sociedade como uma sociedade falida. Se pensarmos assim, estamos desistindo de tudo. Não. Vamos trazer essa certeza de Deus para esse movimento. Tá certo? Não queremos aqui fazer uma leitura superficial das nossas dificuldades, nada disso. Mas entender que temos que confiar. Confiar em quem? Em Deus. Como? Através da nossa própria experiência de vida, através da nossa convivência com os nossos irmãos, através de entender que essas dificuldades que aí são apresentadas, nós temos como buscar a superação delas. Bom, mas aí, dentro de todo esse universo, a gente tem que ter muito cuidado com a coerção, quer dizer, aquilo que é colocado de forma ditatorial, pesada, mão pesada. Não. Deus não pesa a mão. Nós pesamos. Mas, nesse contexto, nessa organização, lá na vida do povo hebreu, né, do povo de Deus, e também na nossa vida com Jesus Cristo, tem aí umas questões, algumas consequências que o documento vai chamar de consequências jurídicas, né, de uma consequência jurídica.
Numa perspectiva prevalecente de atualização, esses 10 valores que nós acabamos de falar deles, que estão na base do Decálogo, oferecem um fundamento claro para uma carta dos direitos e das liberdades, válida para toda a humanidade, para todas as pessoas, independente quaisquer seja seu credo. E quais são? Direito a um relacionamento religioso com Deus. É um direito que nós temos. Não posso proibir o outro de adorar seu Deus. Não posso. Tá? Direito ao respeito das crenças e símbolos religiosos. Isso tem que ser garantido por todas as instituições jurídicas. É lógico que tem instituições que querem acabar com isso, mas não conseguem tirar isso aqui da minha cabeça. Terceiro, direito à liberdade da prática religiosa. E dentro desse direito à liberdade da prática religiosa, em um segundo lugar, ao repouso, ao tempo livre, à qualidade de vida. Muitas vezes nós não temos, a gente trabalha e não tem esse repouso, um descanso, um momento de oração. É importante a gente ter. Quarto, direito das famílias a políticas justas e favoráveis, direito dos filhos ao sustento por parte de seus progenitores, de seus pais, que os pais tenham as condições de criar os seus filhos, né? Ao primeiro aprendizado da socialização, direito dos progenitores anciãos, né, os mais velhos, ao respeito e ao sustento por parte de seus filhos, quer dizer, o cuidado que nós temos que ter quando os nossos pais estão envelhecendo, da gente passar a cuidar deles. Dizer, eles cuidaram de nós cuidamos dos nossos filhos, nós vamos cuidar dos nossos pais e nossos filhos vão cuidar de nós. Um direito de todos nós. Veja como que o texto sagrado é atual. Escrito, né, há séculos, como que é atual. Agora, temos também o direito à vida, a nascer, o respeito da vida, a crescer e morrer de modo natural, não ser forçado, que nós discutimos no último encontro, a bioética, né? Quer dizer, e direito à educação. Todos nós temos direito à educação, todas as pessoas têm direito à educação. Esse momento aí de pandemia, muitos perderam esse direito porque algumas instituições adotaram o estilo remoto, mas alguns governos não tiveram condições de fazer isso, algumas prefeituras ou não tiveram ou não quiseram. Fica aí essa questão, né? Ou não tiveram condições econômicas, condições técnicas, ou mesmo não se interessaram. Não tem problema não, a gente dá um jeito depois, né? Então, são questões importantes da gente pensar. O ponto 7, direito ao respeito das liberdades civis, integridade corporal, escolha da vida e da carreira, liberdade de locomoção e expressão. Nesse momento, nós não estamos privados por uma lei de ficar em casa, mas por uma doença perigosa, que a gente não sabe o que é. Mas o texto sagrado e o documento da Igreja Católica Apostólica Romana nos dá esse direito, tá certo? E outro ponto muito importante aqui, direito à segurança e à tranquilidade doméstica e profissional. Direito à segurança doméstica, né, e à tranquilidade doméstica e profissional. E, em segundo lugar, direito à livre empresa, quer dizer, de me manifestar, de poder produzir, de poder fazer as coisas, tá certo? E, por último, né, direito à propriedade privada. Aí nela está incluída a garantia de proteção civil dos bens materiais. Então eu tenho direito a possuir coisas, casas, automóvel, moto, bicicleta, tudo é direito. Não é gratidão, é direito, direito adquirido, constituído, tá certo? Então, aí a gente enxerga tudo isso aqui na ótica de uma moral revelada por Deus,
né? E esses direitos humanos inalienáveis, né, são absolutamente subordinados ao direito divino, quer dizer, estão vinculados ao direito divino. Presta bem atenção aqui. Isto é a soberania universal de Deus. Quer dizer, o Decálogo inicia assim: eu sou o Senhor Deus, teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa da escravidão. Está lá em Êxodo. Essa soberania divina, presta atenção, assim como se manifesta já no evento fundador do Êxodo, exerce senão segundo um esquema autoritário e despótico, que se encontra tantas vezes na gestão humana dos direitos e das liberdades, mas sim numa ótica de libertação da pessoa e das comunidades humanas. Quer dizer, essa soberania divina, né, nesse início aqui, ó, exerce-se não segundo um esquema despótico, ditatorial, muito pelo contrário, tirar da liberdade. Não é de cima para baixo, é de dar liberdade. Lá a gente faz uma reflexão, vindo de Deus para nós e voltando para Deus, né? Então não vem de forma despótica, como o próprio documento diz, mas direito das liberdades, tá? Quer dizer, numa ótica de libertação desse povo e nessa mesma ótica da nossa libertação no mundo de hoje, na sociedade de hoje, dentro dessa estrutura da qual estamos vivendo.